seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um respasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Hebreus 12, no versículo 14. Por desenvolvimento da nossa vida com Deus, nós estamos nesse episódios de princípio, vamos dizer assim, a papinha para leite, ensinando o que precisa ser recordado constantemente. Porque muitas das pessoas se esquecem da onde Deus tirou e como era o seu primeiro amor, o seu temor, o seu respeito, o querer agradar a Deus. Por essa razão estamos nesses episódios de princípios, o início, a base, porque a base do homem de Deus, da mulher de Deus, é tudo. É o que vai ensinar, permanecer e vencer o mundo espiritual. E falamos esses dias, por último episódio, sobre o batismo, o dever daquele que, após o batismo, da mudança, e vamos enfatizar sobre a santificação. A santificação, que é o que temos que procurar após o batismo. Nós matamos, sepultamos a velha criatura como batizamos nas águas, e agora temos que caminhar para nos tornar separados deste mundo, para recebermos o batismo com o Espírito Santo. Nós reconhecemos no batismo das águas as nossas limitações, as nossas falhas, nossos erros. Após o batismo, nós temos que preparar o nosso coração para que o Espírito Santo faça morada. É a purificação, é a santificação. Ou seja, você entregou a sua vida para Cristo. Os pecados comuns que as pessoas costumam olhar, analisar, julgar até mesmo, você já está, vamos dizer assim, decorado, né? O que deve, o que não deve fazer. E quando há santificação, nós começamos a colher as coisas que passam despercebidas aos olhos humanos, que são sentimentos, talvez de ressentimento, mágoas, uma coisinha ou outra, pensamento. E a santificação nos leva a essa purificação, porque nós queremos e procuramos estar mais próximos de Deus. E como fazemos isso? Nós fazemos isso quando nós nos desligamos de pessoas que talvez nos influencia a estar longe de Deus. Hoje, por exemplo, nós encontramos as redes sociais, nada contra. Mas, por exemplo, uma pessoa que quer seguir os passos de Jesus, ela vai agregar o quê? Seguindo certos influenciadores na internet que só falam em ostentação, em vício, as músicas profanas. O que vai agregar, o que vai acrescentar na sua vida?
nada, a não ser despertar sua carne em querer viver aquilo ali ou se desviar. As músicas, uma boa parte de alguns cantores aí, só falam em vício, traição, drogas, ostentação. Então, já não vai agregar para a sua vida. Então, no seu automático, você vai distanciando de músicas assim. Aí você pergunta assim, é pecado ouvir músicas que não sejam da igreja? Pecado não é. Só que você tem que entender a letra e tá vendo que ali tá lhe levando à depressão ou levando você a um vazio. Você já tem que começar a selecionar o tipo de música que você vai ouvir. De preferência, está em conexão com Deus, está orando. Mas você quer continuar ouvindo? Ouça. Mas entenda o que você está ouvindo, porque às vezes tem uma mensagem subliminar ali que está ali afetando a sua vida espiritual, então é importante você excluir. Então, se você segue nas suas redes sociais pessoas que te conduzem ao mal, então você tem que deixar de seguir. Se você tem amigos, amigos assim, colegas, que te influencia ao vício, a se desviar de Deus, já começa a poldar certas amizades. Se você, por exemplo, frequenta lugares que não é um ambiente de uma pessoa que quer estar perto de Deus, então você tem que ficar distante. A Bíblia diz que nós não devemos sentar à mesa dos escarnecedores. Principalmente uma pessoa que está iniciando-se na fé, é aconselhável não se assentar de forma alguma, porque você está ali querendo se purificar e não tem estrutura espiritual para estar em determinados lugares que provavelmente vai levar à destruição espiritual. Então é bom você evitar lugares, pessoas, se separar. A santificação é a separação. Nós temos que separar, ficar distante daquilo que não vai agregar nada para a nossa vida espiritual. Então, se são pessoas, faça isso. Se é redes sociais, segue pessoas assim, exclua da sua vida. A santificação vem também através do seu jejum. Se você não sabe jejuar, eu vou ensinar você um jejum que agrada a Deus, porque tem um jejum que agrada a Deus e que não agrada. Então, no decorrer desses episódios, vou falar sobre o jejum também, o jejum que agrada a Deus. A Bíblia diz que nós devemos ungir a cabeça com óleo, né? Eu vou explicar para vocês futuramente. Vamos focar nessa parte aqui hoje. Então, começa a jejuar, começa a mostrar para a sua carne que não tem mais poder mais sobre a sua vida. É claro, o jejum você não tem que fazer algo que você venha passar mal. Se você tem problemas crônicos de saúde, não é aconselhar você fazer 12 horas de jejum, 24 horas de jejum, que você vai passar mal. Tem pessoas que têm que comer 3 em 3 horas, mas consegue talvez ficar em espírito de oração 1 hora, 2 horas, porque o jejum não é a quantidade, é a qualidade. Tudo que apresentamos para Deus não é a quantidade, é a qualidade. Falando de oferta, a Bíblia relata sobre uma viúva que muitas pessoas vinham, depositavam aos pés de Jesus ali, valores extraordinários aparentemente, e uma senhora, uma viúva, levou 2 moedas e disse aos discípulos, ela deu mais do que todos, porque ela deu o melhor de si. Ou seja, Deus não está olhando a sua quantidade. Eu não digo agora em questão de oferta, não. Em tudo. A sua oração, minha oração é uma oração simples. Eu não passo 3 horas orando. Talvez aquela pessoa está passando 3 horas orando não está falando com Deus de todo o coração. Então não é a quantidade, é a qualidade. A essência. É o melhor de você que vai agradar a Deus. Então o jejum. 1 hora de jejum que seja, por exemplo. Eu tenho uma mania não, vamos dizer que é um vício. Eu não consigo, na minha carne, né? Não consegue ter um bom dia se não primeiro tomar um café. E vamos dizer que faço um jejum de 1 hora ali, acordo e fico 1 hora sem tomar o café preto, né?
eu estou ali sacrificando a minha carne e estou mostrando para ela que não tem domínio sobre a minha vida, que Deus está no controle. Eu passo a ser uma hora, por exemplo, em oração, lendo a palavra de Deus, ou seja, eu estou apresentando-me melhor a Deus naquela uma hora. Então, não é a quantidade, é a qualidade, é o que você apresenta de verdade ao Senhor. E diz aqui, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não procurar se santificar, se você não procurar se separar, não tem como você estar perto de Deus. Aqui fala sobre Esaú, que não tinha nenhum afeto às coisas espirituais, mesmo tendo o direito, por ter sido o primogênito, ele desprezou. E quando foi se arrepender, era tarde demais, mesmo com lágrimas, não achou lugar de arrependimento. Então há situações na vida, oportunidades, que não voltam. Então, se Deus está te dando a oportunidade de você se santificar, de você se aproximar dele, então aproveite, abrace com todas as suas forças. Abrace de todo o seu coração. Essas mensagens que estamos aqui te orientando, ou talvez você já é uma pessoa orientada, talvez há coisas que não vai concordar, não estou aqui para concordar com você, mas para que você entenda o princípio que você precisa relembrar dia a dia, da onde Deus te tirou e qual é o propósito dele na sua vida. Às vezes nós nos encontramos em situações que deixamos o cargo subir a cabeça, deixamos ali a soberba subir a cabeça, deixamos ali as situações subir a cabeça, e isso nos afasta da presença do Espírito Santo. Nós deixamos de nos santificar. Diz a palavra: sede santo que eu sou santo. O santo não é imagem da Aparecida, da Maria, do Expedito, não. Ali são homens que talvez, em presente vida, se santificou a Deus, mas não queria ser adorado como canalizado por sua fala, mas servia a Deus, e porque talvez aconteceu milagres, o povo passa a adorar, né? A uma imagem de escultura que é ante a palavra de Deus, porque muitos ali talvez serviram a Deus de verdade, né? Igual Pedro, o povo fala de São Pedro, né? Pedro era um apóstolo, ele tinha a vida santificada, mas não é motivo de adorar ao São Pedro. Nós temos que adorar somente a Deus. Reconhecer que Pedro foi um homem de Deus, sim, mas não adorar a Pedro. Então, o santo que a palavra de Deus diz é para mim, é para você, quer dizer separado. No fim dos tempos, quando o Senhor vier buscar a igreja dele, o Senhor vai separar o joio do trigo. Ou seja, vai separar aquele que é santo e aquele que não é. Santo não quer dizer que é perfeito, são os escolhidos, separados, os que se esforçam para agradar e servir a Deus. Os que se esforçam para agradar e servir ao Senhor. Não que sejam pessoas melhores, porque fulano é melhor, não. É que ele tomou a atitude de ter a sua vida santificada ao Senhor. Uma vida separada para o Senhor. Então, santo é isso, não é uma imagem lá que você tem que adorar, porque as pessoas têm que me venerar, não. Santificado é você ser consagrado ao Senhor, você se consagrar, se apresentar. Quando você, pela manhã, você levanta e faz a sua oração, você está se santificando ao Senhor, se consagrando ao Senhor, reconhecendo que esse dia precisa ser dirigido pelo Criador. Então, santificação é isso. E o santificado procura se alimentar da palavra, como falei, procura jejuar, procura estar em espírito de oração, que eu quero falar também do poder do jejum, da oração nesses próximos episódios. E se você está aqui no meio desse ensinamento, você vai baixar lá o Spotify, você vai procurar lá
Café com Deus, Café com BP Rocha, e você vai iniciar desses episódios, princípios, está ali. E vai ali, passar para um irmão, para uma pessoa que precisa aprender o básico da palavra de Deus. Mas eu não concordo com a forma que o senhor ensina. Você não tem que concordar com a forma que eu ensino. Você tem que concordar com a diretriz da palavra. Porque o que eu tenho ensinado aqui não são orientações minhas. É a simplicidade que muitos tentam ali complicar e as pessoas não conseguem absorver a simplicidade de Deus e a facilidade de estarmos perto deles. Mas o reino de Deus é conquistado com esforço, é complicado. Não. O esforço que temos que fazer é renunciar aos prazeres desse mundo. Mas há sim a simplicidade em você querer agradar a Deus ou não. Por exemplo, eu estava afastado da presença do Espírito Santo. Estava longe de Deus. Longe assim, né? Não estava frequentando a igreja, não estava obedecendo 100% a palavra, né? Eu tomei atitude e voltei. Voltei, já tem alguns meses, decidi, e não tem nada aí fora que me seduza a querer voltar, porque eu sei do quão importante eu estar perto de Deus, do quão importante eu estar querendo estar perto do Senhor. Então o que me atraía antes, não me atrai mais, porque eu decidi, porque tem uma base, e o que eu precisava simplesmente querer. Eu quis, renuncio, falo sim, falo não, porque eu conheço a palavra e eu sei a simplicidade de eu querer aceitar, assumir um compromisso com Deus ou não. A decisão é o que eu faço. Havia uma tentação. Eu decido se eu quero me dar lugar para a tentação ou não. Havia uma preguiça de orar. Eu decido se eu vou orar ou não vou orar. Ou seja, são decisões e escolhas. E as pessoas complicam muito. Complica e fala assim, o irmão está afastado. O irmão tem que se reconciliar com a igreja. Não é com a igreja não, é com Cristo. Por que adianta ali estar aparentemente reconciliado com a igreja e estar distante de Deus? Cedo ou mais tarde vai cair novamente. Então, o importante é você estar em comunhão com Deus. Porque uma vez você estando em comunhão com Deus, automaticamente você vai entrar em comunhão com a igreja. Algo automático. O conserto tem que vir de dentro de você, não aparentemente. Aparentemente o irmão ali está bem com Deus, porque ele vem aqui, irmão é casado, bem casado, o irmão é dizimista da igreja, o irmão está ali constantemente, mas talvez na sua casa ali, ela agride a esposa, ou no seu trabalho é um ladrão, ou trai a esposa, ou seja, aparentemente da igreja está ali, fingindo ser uma pessoa, mas fora é outra coisa totalmente diferente. Está em comunhão com a igreja e com Deus, que é o mais importante. Você está? Então, esse ensinamento que eu tenho aqui para você é para você tratar de dentro para fora, na sua vida espiritual. Eu vou encerrar esse episódio de hoje e reflita nisso esse final de semana, tá? Santificação é a palavra de hoje. Se separa de tudo aquilo que se afasta da presença de Deus. Na próxima segunda-feira vamos dar continuidade a esses estudos sobre princípio, o início, a base para aquele que quer realmente se aproximar de Deus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor venha edificar o coração dessa pessoa que me escuta nesse exato momento. Essa pessoa que precisa da tua plenitude, da tua presença. Senhor, eu queria poder convencê-los, mas eu não posso. Mas o teu Espírito que ainda paira sobre a terra está presente a consolar, a fortalecer, porque ainda está. Porque a tua palavra diz que haverá tempos que o teu Espírito não estará entre nós mais.
e a vinda do Senhor. Então o Senhor está aqui ainda. Então convença essa pessoa a se render ao Senhor, a se render ao Criador dos céus e da terra. Te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E quero deixar você também alerta. Você tem meu WhatsApp, se não tem, você procura obter, é só me chamar nas redes que eu te dou o passo. Minha agenda está aberta também, que eu quero estar pregando a palavra no altar, independente do ministério, de localização também. Estou aqui à disposição para levar a palavra do Senhor e o poder de Deus, porque uma vez ungido, ungido para sempre. Não existe ex-ungido, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo episódio em nome de Jesus.